Transformou um bocadinho, apesar dos títulos já terem alguma importância, acho que agora a informação que tu pões no Facebook e no nosso caso das revistas de moda e das revistas femininas tem ainda mais importância. A forma como escreves e como apresentas a notícia tem muito a ver com se as pessoas vão ou não carregar. A questão da imagem, que é obviamente muito importante nos sites, transpõe aqui para as redes sociais. A imagem que escolhes se é apelativo ou não, o tipo de título que pões, se é apelativo ou não, o tipo de vocabulário e depois tudo isso em relação ao público que te diriges, sim, transformou em grande parte, sim. Eu acho que o Facebook ajudou a algo que já vinha de trás e que começou com o jornalismo online. Ou seja, começou a haver participação dos leitores, as pessoas começaram a conseguir entrar em contacto com os jornalistas, o processo deixou de ser unidirecional, nós deixamos de falar daqui da redação para fora sem ter nenhum feedback de lá de fora, que tínhamos, mas era residual, que eram as cartas ao diretor ou à diretora, e na verdade o Facebook, massificando-se ou tendo uma quantidade grande de pessoas a aceder à plataforma, ajudou a que isso se desenvolvesse ainda mais. Vamos imaginar uma árvore, o tronco da árvore mantém-se, pode inclinar com o vento, pode sofrer pode nas estações sofrer alguma erosão, etc. Os ramos e a copa é que podem-se alterar e as próprias raízes sofrem alterações, mas vão sendo renovadas. O jornalismo é exatamente a mesma coisa. Nós o que fazemos, quer exista Facebook, quer não exista, vamos continuar a fazer, a dar notícias. A regra da pirâmide invertida, ou da pirâmide invertida com a subpirâmide, vai-se manter, embora se tenha as 4 perguntas fundamentais, mais as 2 a que se tem que responder em notícias, os 5 sentidos mais 1, que é a vibração nas reportagens, tudo isso se vai manter, nada disso muda com o Facebook. As redes sociais vieram transformar tudo a partir do momento em que deram autonomia para que todos os utilizadores pudessem eles próprios desempenhar um bocadinho o papel de jornalista, não é? É óbvio que é um papel de jornalista bastante diferente de um verdadeiro jornalista, não é? É óbvio que são coisas que não deveriam ser confundidas uma com a outra. Essencialmente pelo seu imediatismo, ou seja, o imediatismo não é um fenómeno do Facebook, o imediatismo e a informação publicada na hora é um fenómeno da internet, mas o Facebook, obviamente, pela quantidade de utilizadores, pela facilidade de interface, acabou por maximizar isso. E, portanto, de alguma maneira, a transformação acontece muito por esse fenómeno de publicar rapidamente e, de alguma maneira, haver uma espécie de interseção entre o consumidor e o produtor, os chamados prosumers, não é? Que estão na rede e que têm também audiências e, portanto, o Facebook altera essencialmente na medida em que muitas vezes o meio de informação ainda não deu a informação e os cidadãos comuns já o fizeram. Transformou porque obrigou, para além de obrigar muito mais os jornais a terem uma presença digital, coisa que se calhar muitos jornais ficavam apenas pelo papel e não se interessavam muito pela internet, obrigou-os a que tivessem um cuidado maior com esse meio digital. Para além disso, foi também importante porque obrigou a que as redações transmitissem o maior número de informações possíveis a um ritmo muito mais rápido, e isso existem órgãos que são estritamente digitais que têm feito trabalhos espetaculares em termos de redes sociais. Pode haver uma pequena adaptação, mas essas adaptações são mínimas. Nós não podemos começar a trabalhar as notícias de outra forma para nos adaptarmos a alguma coisa que não temos o controle e que amanhã, se acabar, deixamos de saber fazer o jornalismo tal qual ele necessita de ser feito. Depende das marcas, por exemplo. Eu não quero falar em nomes, mas há jornais que obviamente já fazem até os títulos a pensar no Facebook. Títulos curtos, polémicos, sensacionalistas, obrigam ao chamado clickbait, que desvenda um pouco, que a pessoa tem que clicar para ir para o artigo. Nós no Observador, por sermos novos, e não é por ser novos, a nossa linha editorial, digamos assim, não queremos ainda fazer isso, ou seja, não metemos títulos com os chamados call to action muito agressivos, sensacionalistas, damos a notícia como ela é, ou seja, se o título é bom, passa e vai para as redes sociais. Não é que já 10, 20 vezes, se for preciso, o título já foi mexido, encurtado, ou dá-se ali um toque para chamar mais a atenção para o Facebook, mas não se faz isso muitas vezes.
não temos feito isso do ponto de vista de não sabermos que devemos fazer ou de falta de know-how deste lado, mas sim porque queremos respeitar o leitor, e há jornais em Portugal que, na minha opinião, já não respeitam o leitor nesse sentido, ou seja, fazem clickbait muito agressivo. Acaba por ser só mais um meio onde podemos usar a divulgação da informação. Não acredito de todo que seja uma ferramenta que faça com que seja muito diferente o trabalho deles. Da mesma forma como era feito aqueles pequenos teasers para poder divulgar uma notícia numa homepage de um site, o Facebook acaba por ser uma outra homepage para lançar para o conteúdo. E tem-se notado isso um pouco nos mídia portugueses, onde se vê que há muitos mídia que, digamos assim, trabalham a notícia para ela ser mais apelativa no Facebook, o que às vezes acaba por ser negativo, porque é muitas vezes um convite ao leitor para ler a notícia, em vez de logo no título e no lead, na informação que é mostrada no moral das pessoas no Facebook, revelar qual é a notícia em causa e o facto mais relevante, que é um princípio do jornalismo, onde o título deve ter logo o facto mais relevante da notícia e não que a notícia, os factos mais relevantes estejam escondidos dentro do texto. Isso acaba por ser uma tendência um pouco negativa e que se tem assistido nos mídias ultimamente. Os vídeos virais, por exemplo, que muitas vezes são vídeos virais que vêm dos meios de comunicação, tornam-se virais não nos meios de comunicação, mas essencialmente porque alguém os colocou no Facebook. Há um exemplo recente, agora em maio, com o campeonato do Benfica e com a agressão a um adepto em Guimarães. A reportagem e a informação, o vídeo inicial, vem da CMTV, mas não é o vídeo da CMTV que é partilhado inicialmente. É um utilizador comum que filma com o seu telemóvel a própria televisão e que coloca no Facebook e torna o vídeo viral.